Muito obrigado, Marta. A quem nos está a ouvir e ver, o nosso muito agradecimento por esta oportunidade que a Direção Comercial tem de poder expor este assunto. É uma oportunidade única e muito importante que nós temos e agradecemos a atenção de estarem presentes. Atendendo à especificidade deste assunto e às suas possíveis variantes, farei uma apresentação suportada em elementos escritos devidamente consolidados. Como explicarei à frente, o nosso esclarecimento operacional vai se cingir que que está autorizado para a IPCCI, que são os certificados, portanto, de origem não preferenciais e os vistos em faturas e documentos. E passo a explicar. No ponto 1, vamos falar sobre a importância dos certificados de origem. Os certificados de origem atestam a origem dos produtos e são fundamentais para a aplicação das tarifas preferenciais e cumprimentos de acordos comerciais, uma vez que este documento pode ter como objetivo garantir um tratamento pautal preferencial com redução ou eliminação dos direitos aduaneiros na importação, ou apenas provar a origem do produto a exportar por exigência legal do mercado de destino ou do importador. Como se trata de uma componente fundamental para a exportação em países extracomunitários, é importante que as empresas possam estar mais dentro destes mecanismos e procedimentos a adotarem, e daí a realização desta sessão técnica online realizada pela Direção Comercial que tem este pluro. Ainda que apenas da parte autorizada para a IPCCI, como Câmara de Comércio, ou seja, o serviço que se circunscreve aos certificados não presenciais. Este documento, certificado de origem, funciona como uma prova da nacionalidade económica de um produto que o identifica perante as alfândegas dos países extracomunitários, sendo apresentado no momento do seu desalfandegamento, peço desculpa, estou um bocado disléxico hoje de manhã. Como veremos no ponto 4 desta sessão, os mesmos podem ser de caráter preferencial quando emitidos pelas autoridades aduaneiras e estão em causa a redução e eliminação de direitos aduaneiros especialmente consagrados em acordos de comércio celebrados entre os países extracomunitários com a União Europeia ou, sendo não preferenciais, não estando em causa esta redução por falta desse tipo de acordo comercial. Neste caso, são emitidos por entidades devidamente autorizadas para o efeito, como é o caso da Associação Industrial Portuguesa como Câmara de Comércio. Salientar que, no caso do certificado não presencial, este serve para o cumprimento dos requisitos do importador ou da legislação do país de destino a ele referida. Portanto, em face do anteriormente referido sem o documento denominado certificado de origem, as empresas exportadoras ficam cerceadas no desenvolvimento do seu negócio de exportação para mercados extracomunitários, tanto na vertente preferencial como na vertente não preferencial, caso do serviço que a IP presta às empresas que o solicitam. Vou agora falar sobre o nosso serviço de autenticação de documentos relativamente a este tema, abordando muito brevemente as vantagens em nos confiarem este serviço, a respectiva tabela de condições e por escolher a IP para a concretização deste desejado. É o slide anterior, Marta, se faz favor. Vantagem dos serviços prendem-se fundamentalmente com a rapidez e eficiência. Nós conseguimos, portanto, para pedidos efetuados até às 13 horas, os certificados podem ser levantados na IP ou enviados via CTT no próprio dia. Portanto, é de facto uma circunstância, portanto, que estas nossas duas colaboradoras, portanto, que emitem os certificados fazem e se comprometem a que no mesmo dia, portanto, os nossos clientes possam ter o seu certificado na mão ou o seu visto em fatura ou documento, se for solicitado até às 13 horas, podem vê-lo buscar em termos de serem físicos, do ponto de vista de natureza física, ou são enviados, sendo de natureza física, para o correio no mesmo dia, e, portanto, recebidos no dia seguinte, ou, no caso online, portanto, com assinatura digital, imediatamente enviados através, portanto, do respectivo computador e através da rede. Por outro lado, como disse ainda há pouco, há uma grande flexibilidade porque os nossos certificados estão disponíveis em suporte físico ou digital, e na questão do suporte físico é uma coisa que é interessantíssima. Em alguns países extracomunitários, nomeadamente países árabes, nós temos um selo devidamente autorizado,
portanto, um selo branco, em que, de facto, os nossos clientes dizem que realmente nos dá muito jeito, porque, de facto, em alguns países, passar a mão, digamos assim, pelo selo num papel é de facto uma prova acrescida relativamente à sua validação. E é nessa perspectiva que o suporte físico ainda realmente tem bastante importância em alguns mercados. Por outro lado, nós temos um horário alargado para as coisas, digamos assim mesmo, urgentíssimas, que funciona entre, digamos, as 8h30 e as 19h30 dos dias úteis, proporcionando, portanto, a maior convivência para as empresas. Marta, se quiser fazer o favor de passar o outro slide. Relativamente às tabelas de descontos para autenticação de documentos, portanto, a questão dos custos é uma questão posterior, portanto, não vou falar agora nela. Portanto, estamos sempre, digamos, à disposição de um possível cliente para podermos falar, digamos assim, em função, digamos assim, do volume previsto anualmente. Mas posso adiantar que relativamente à taxa, nós temos uma taxa fixa e uma taxa variável, que depende do valor da fatura. Portanto, na taxa fixa temos um desconto de 25% para associados e descontos até 60% do valor da tabela conforme o volume de certificados solicitados. Só este tipo de desconto justifica muito, apesar de ser, digamos assim, muito mais do que se pode vir a fazer associados, mas só isso já paga, digamos assim, as cotas, digamos assim, que possam ter que pagar por serem associados da IP. E, portanto, é de facto realmente um esforço grande que nós queremos para captar não só clientes, como podemos prestar este serviço, digamos, às empresas como core, digamos assim, da IPCCI. Na parte dos outros documentos, que tem a ver com vistos em faturas e documentos, digamos, o processo é mais simplificado e portanto, estamos a proporcionar um desconto de cerca de 18% para associados. Marta, se faz favor. Portanto, é motivo de grande certeza poder escolher a AIP pela credibilidade, portanto, que a AIP dá quando está, digamos, a certificar um documento desta importância, uma vez que a AIP é uma entidade reconhecida que assegura a validade dos certificados emitidos e tem muitos anos, tem muitos anos, portanto, digamos, no mercado e dezenas de milhares de associados. Portanto, competitividade, preços acessíveis e serviço ágil, permitindo que a sua empresa se destaque no mercado internacional. Obrigado, Marta. Seguidamente, vou falar da parte que diz respeito, que eu penso que é a parte fundamental, digamos, desta sessão, uma vez que vai-vos permitir, digamos, um esclarecimento muito profícuo sobre quando se quer realmente ter um certificado ou se é um cliente novo, como é que se deve atuar relativamente a esta circunstância face do serviço que a IP está a prestar. Para isso, nós temos duas colaboradoras, a Beatriz Pereira e a Cidália Cruz, que, portanto, são, digamos assim, o coração, digamos, do funcionamento deste sistema e que, portanto, será através delas que podemos agora abrir este ponto que considero mais importante da sua praticidade, em esclarecer algumas dúvidas de caráter operacional, quem nos está a assistir, que possa ter não só na solicitação dos certificados através da nossa plataforma, como no restante percurso a ser percorrido, até o terem devidamente assinado pela AIP, atestando a conformidade do produto nacional. Beatriz, faça o favor. Portanto, muito bom dia a todos. Sou a Beatriz Pereira, uma das responsáveis pela emissão de certificados de origem. E, portanto, hoje nesta sessão eu vou mostrar um bocadinho como é que é feito o pedido de certificado e, portanto, quais são os processos a serem feitos até chegar o certificado até às mãos dos clientes. Portanto, eu vou partilhar uma página. Espero que consigam todos ver. Portanto, os pedidos de certificados de origem são todos feitos pelo site AIP, como podem ver aqui em cima, é www.aip.pt e, portanto, vamos chegar até esta página, onde aqui em cima temos os serviços. Nos serviços temos logo em seguida os certificados de origem, é, portanto, só clicar nessa zona e vai-nos aparecer aqui uma página com, portanto, um pequeno resumo dos certificados de origem, que acho que é muito importante e têm todos que ler com muita atenção. E depois vamos aqui a esta parte onde diz pedir certificado. Portanto, aqui temos um pedido de certificados de origem, portanto, este é o formulário oficial.
E, portanto, temos aqui vários pontos, temos 6 pontos que devem ser preenchidos o mais completo possível. E, portanto, começamos com o expedidor, aqui no ponto 1. Mas não tem nada que enganar, tanto o expedidor como o destinatário. São campos obrigatórios e têm que vir o mais completo possível. No país de origem, é só colocar o país de origem, portanto, da mercadoria que vai ser exportada. Por vezes também colocamos, por exemplo, União Europeia. Isso também vai muito a ver do cliente. Os pontos 4 e 5 são facultativos, não são obrigatórios, portanto, de preencher, mas se o certificado estiver o mais completo possível, melhor ainda. Caso não tenham essa informação, não é necessário colocar. Portanto, no número 6 temos aqui o número de ordem, marcas, quantidades, natureza dos volumes, portanto, colocamos tudo o que é quantidades, também podemos dizer qual é o tipo de mercadoria. No ponto 7, portanto, temos as unidades de medida e as quantidades. Mais abaixo, temos aqui os dados do requerente. Portanto, caso não tenham sido, caso seja a primeira vez que vão pedir o certificado, é necessário colocar o nome da empresa, tanto o NIF, o e-mail e a morada completa. Caso já tenham pedido algum certificado à AIP e sejam associados, é só necessário colocarem o NIF e o e-mail. Em todos os pedidos de certificados é necessário colocar a fatura ou as faturas, que depois vão ser muito importantes para calcular o custo do certificado de origem. Depois de conseguirem reverem todos os pontos e tiver tudo completo, é só enviarem aqui em baixo o pedido do certificado. Portanto, eu depois vou receber um e-mail, tanto eu como a minha colega Cidália, vamos receber no e-mail e vamos proceder à emissão do certificado. Depois vamos fazer também, portanto, o custo, vamos calcular o custo do certificado com a fatura ou as faturas que sejam enviadas, as faturas da mercadoria. E vou-vos mostrar aqui também qual é que é o aspecto do certificado final. Portanto, nós sempre que depois seja enviado portanto, a fatura e o pedido, fazemos o custo, e quando o certificado o draft estiver completo, portanto, todos estes pontos vão estar claramente preenchidos portanto, com a informação que será enviada. Colocamos também aqui em baixo a data que vai ser feito o certificado e aqui em cima o número do certificado portanto, referente. Portanto, quando tiver tudo calculado, enviamos para os clientes um draft para aprovação, ou seja, não vai ser o certificado final, vai ser apenas um draft, porque às vezes podem haver sempre alterações que os clientes precisem de fazer e, portanto, enviamos um draft. Se houver algumas alterações, lá está, é necessário ser, portanto, informado à AIP, ou se estiver tudo correto, basta confirmarem e nós, portanto, depois enviamos um e-mail a perguntar, portanto, quais é que são os dados da empresa, portanto, o NIF, a morada completa, o e-mail que é necessário para enviar depois a fatura. Caso já sejam clientes, não é necessário essas informações porque já temos como, pronto, digamos como ficha de cliente, já está aberta. E depois também perguntamos sempre como é que é feita a emissão do certificado. Portanto, temos 3 maneiras, como o Sr. Engenheiro já disse anteriormente. Portanto, pode ser levantado na AIP, pode ser também enviado por correio azul, no próprio dia, caso seja até a 1 hora, ou então com assinatura digital. Portanto, eu tenho aqui um outro exemplo, também está em branco claramente, mas faltam aqui, portanto, o número do certificado. Tudo preenchido, mas depois aqui em baixo, com a data, temos aqui a assinatura digital. Portanto, esta é a assinatura digital da AIP. Caso tenham vistos em faturas ou documentos que também seja necessário, também sou eu e a Cidália que fazemos, e a assinatura digital será também esta daqui. Portanto, este será o pedido de certificado e também como chegar, pronto, às mãos dos clientes, e este será então o certificado final que vão receber com assinatura digital. Portanto, estes são os passos. Caso hajam sempre algumas dúvidas, podem enviar e-mail à AIP, podem sempre também ligar e eu e a Cidália faremos, portanto, a resposta e vamos ajudar em tudo o que seja possível para que os clientes saiam sempre contentes com o nosso trabalho. Portanto, este é então como se faz um certificado de origem, como é feito o pedido e até chegar às mãos dos clientes. Muito obrigado, Beatriz. Obrigada. Agora, penso que todos estão a reparar porque é que o serviço da AIP, nesta emissão de certificados e
e vistos e documentos, portanto, é tão eficaz, porque efetivamente foi claro e transparente, digamos assim, a explicação que a Beatriz deu e está sempre na disposição de esclarecer alguma dúvida que possa acontecer durante este processo. Não só a Beatriz, como a Cidália também. Mais uma vez, portanto, faço menção de que nós trabalhamos no dia, portanto, com toda a eficácia e certeza, se os pedidos dos certificados ocorrerem até às 13 horas do mesmo dia, ou seja, de manhã, para poderem ser expedidos ou por correio da parte da tarde, ou virem cá buscar fisicamente, no caso de serem físicos, e da parte da tarde, no caso online, portanto, seguir diretamente para as vossas moradas de e-mail. É muito importante perceberem que no mesmo dia a AIP resolve qualquer problema que nos seja solicitado neste âmbito. Vou agora passar para o ponto 3, que se refere aos tipos de certificados de origem. Como já fiz a questão de explicar anteriormente, a AIP, portanto, só está autorizada para um determinado, digamos, certificado, que é o certificado não preferencial. Já vou explicar o que é isto. Não obstante, existem fundamentalmente dois tipos de certificados, os certificados preferenciais e não preferenciais, e, portanto, será desses dois tipos de certificados que vou passar a esclarecer o que entendemos sobre o assunto. A grande diferença entre certificados de origem é o facto de poderem ter uma origem preferencial ou não preferencial relativamente à relação existente entre o país emissor na União Europeia, neste caso Portugal, e o do mercado extracomunitário do destino. Com efeito, teremos assim certificados preferenciais, onde existam acordos de comércio específicos neste âmbito, em que, neste caso, o produto ou produtos em apreço beneficiam de um tratamento pautal preferencial, com uma redução ou eliminação dos direitos aduaneiros a pagar na entrada nesse país, como, por exemplo, o Canadá ou outros em vigor que podem retirar da net, ou mesmo de outros organismos que tratam destes assuntos, portanto, ou outros acordos comerciais em vigor com a União Europeia, e neste caso Portugal, evidentemente. Salientar que o tipo de certificado preferencial depende do acordo existente, em que pode ser possível provar a origem através de um certificado emitido pela alfândega de expedição, Certificado de Circulação de Mercadorias EURMM, já posso explicar isso depois nas perguntas, portanto, que possam ser feitas, ou através de uma declaração emitida pelo exportador da fatura. Como a AIP não faz este tipo de emissões, aconselhamos a consulta nessa circunstância a um despachante oficial, só ele creditado para o efeito. Nas remessas de mercadorias abaixo de um determinado valor, eu penso que neste momento serão 6.000 euros. São 6.000 euros, não é, Pedro? Perfeito. Qualquer exportador pode emitir uma declaração de origem na fatura. Caso o valor da remessa seja superior a esse valor, portanto, os 6.000 euros, a declaração só é válida se for emitida por um exportador autorizado, também posso depois dizer o que é um exportador autorizado ou um exportador registado, no caso dos acordos de comércio mais antigo, ou por um exportador registado, no caso de acordos mais recentes. O registro é feito através do sistema REX, enquanto o estatuto de exportador autorizado é solicitado à autoridade tributária e aduaneira através de formulário remetido via Portal das Finanças, e-balcão, escolhendo as opções Brexit, aduaneira e origens. Portanto, a principal diferença entre um exportador autorizado e um exportador registado, que tem influência, digamos assim, no caso, efetivamente, da empresa poder fazer uma coisa ou outra, reside no seu papel e nas responsabilidades perante as autoridades aduaneiras. O exportador autorizado tem permissão para emitir declarações de origem na fatura para produtos que se qualificam de preferência comerciais. Já o exportador registado, através do sistema REX, tem um número de registros que utiliza para comprovar a origem dos produtos em acordos comerciais preferenciais. No que se refere aos certificados não preferenciais, e isto é a nossa área, portanto, é onde estamos muito mais à vontade, a tipologia não difere e o mesmo pode ser emitido por entidades devidamente autorizadas, como é o caso da AIP, e já agora, enfim, permitam-me com orgulho dizer que anualmente a AIP faz cerca de 5.000 certificados, portanto, por ano. Portanto, estas duas colaboradoras fazem 5.000 certificados por ano, sem qualquer problema, e podemos fazer muito mais, caso efetivamente seja essa a vossa vontade. Saliente a eficácia da AIP, portanto, na realização deste serviço, em que o certificado fica disponível mais uma vez, portanto,
no mesmo dia, se for solicitada até às 13 horas, digamos assim, desse mesmo dia. Passo agora para o ponto 4, que são os benefícios para os portadores, em que, efetivamente, temos que concordar que os certificados são documentos obrigatórios e, portanto, de certa forma, os benefícios são consequência desta obrigatoriedade, mas não há dúvidas que sem eles as empresas não podem exportar para mercados extracomunitários. Agora, temos um benefício, efetivamente, de que, com base, portanto, no documento, nomeadamente um certificado preferencial, havendo um acordo de comércio, pode haver uma redução muito significativa das tarifas aduaneiras ou mesmo a sua eliminação. E é nessa perspectiva que, efetivamente, há benefícios em que as empresas possam usar, digamos assim, como obrigação, evidentemente, digamos, o certificado de origem. Esta circunstância permite também, efetivamente, que o próprio importador, no destino, não tenha as vicissitudes de passar relativamente à alfândega por força de não haver um documento desta importância. E nessa perspectiva, seria bom, portanto, eu referir o seguinte. Em rigor, os certificados são documentos obrigatórios que, na sua ausência, impedem o processo de exportação das empresas a produzirem no mercado europeu para os mercados extracomunitários, que é o caso de Portugal. Pode-se assim dizer que o benefício dos mesmos é poderem permitir essa exportação, claro está, muito importante, no desenvolvimento destas empresas e para o desenvolvimento do país onde se inserem, nomeadamente Portugal, que é o que estamos a falar. Não obstante, no caso dos certificados preferenciais, os mesmos são fundamentais e, nessa perspectiva, constituem um benefício o facto de serem indispensáveis para a obtenção da redução e eliminação dos direitos aduaneiros ao abrigo do acordo comercial onde se aplica a sua eficácia. Em ambos os casos, certificados preferenciais e não preferenciais, ao serem apresentados, permitem a operação de desalfandegamento no país extracomunitário de destino, facilitando para o importador o acesso dos produtos lá descritos, evitando atrasos e custos adicionais, podendo tal situação ser vista como benefício para este uso. Vamos agora, uma vez que termina esta apresentação, porque interessa agora, digamos, a interação convosco, dentro das nossas possibilidades, e é muito simples, caso nós não consigamos responder a alguma pergunta neste momento, portanto, através da equipa que aqui está, o que nós prometemos é que em 48 horas todos os participantes, portanto, terão as respostas às perguntas, portanto, que cada um possa fazer. Ok? Portanto, nós trabalhamos com toda a clareza e sem problemas, e, portanto, não sabemos tudo, nomeadamente a parte dos certificados preferenciais. Agora, o que garantimos é que ninguém fica sem resposta atempada, digamos assim, e com toda a competência que a IP tem para poder responder. Agradecia agora, só em jeito de conclusão, Marta, que pudéssemos pôr os contactos, digamos assim, preferenciais para os nossos possíveis clientes e associados e não associados poderem saber, digamos assim, a quem se devem dirigir quando querem pedir um certificado, ou um visto e fatura e documentos. Portanto, a maneira mais fácil, portanto, de pedirem um certificado ou pedirem através da Beatriz ou da Cidália, digamos, aquilo que possa ser um esclarecimento operacional, digamos assim, desta parte que é mais importante no fundo, que é a obtenção de um certificado para poderem exportar para mercados extracomunitários. Os contactos são precisamente estes. Ou através do site da AIP, portanto, nos serviços e certificados de origem, como a Beatriz explicou ainda há pouco, ou através do telefone 213 601 021, portanto, 213 601 021, ou de uma forma até mais digamos, célere e eficaz, através do e-mail certificados.origem@ip.pt, que vai diretamente, digamos, ter aqui à Beatriz ou à Cidália. Foi um prazer estar convosco até este momento e vai ser continuado depois com as perguntas e respostas que possam colocar, e agora passava a palavra à Marta.
Muito obrigada a toda a equipa que esteve aqui a fazer esta exposição sobre os certificados de origem. Vamos então passar ao momento de perguntas e respostas e já temos aqui uma questão que foi colocada aqui para Jan's Team. Estou a vê-los juntos numa sala a assistirem em equipa e que fazem a seguinte questão. Bom dia. Como validam a autenticidade da informação prestada acerca do Country of Origin? Que documentação é necessária apresentar para comprovar o Country of Origin? Pode tirar. Não, eu Pedro. Sim. Sim. Bom, isto é uma questão que é bastante pertinente e é colocada com muito cuidado durante a prática da emissão dos certificados. Normalmente, a prova da questão da origem é feita através de declarações de fornecedores que também podem ser visadas. No entanto, a questão da prova de origem é a questão que mais problemas jurídicos coloca. Também pode ser atestada através da autoridade tributária. Portanto, a autoridade tributária tem um sistema que permite que certificar a origem do produto, e essa informação prestada para a autoridade tributária é vinculativa. Portanto, e normalmente esse pedido é feito através de um e-mail que é o dsta@at.gov.pt. Feito este pedido e emitido pela autoridade tributária a informação sobre a origem do produto, ela é vinculativa. Portanto, mas se tiverem uma dúvida mais concreta sobre o processo ou sobre o produto em concreto, eu peço que nos contactem por e-mail, porque estou à vossa disposição para esclarecer exatamente a questão relativa a um produto específico. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Peço desculpa, interrompi. Queria dizer alguma coisa? Não, eu penso que a resposta foi esclarecedora. Evidentemente que o Pedro, como responsável pelos serviços jurídicos, portanto, nos presta, digamos, toda a colaboração necessária e suficiente, mas tem um e-mail próprio, para mais clareza. Depois, se quiserem, depois o Pedro pode, com certeza, dar o seu e-mail mais direto para isso poder acontecer. Alguma resposta relativamente à autenticidade dos produtos made in Portugal ou outra qualquer que necessitem neste âmbito, claro. Muito obrigada. Temos aqui mais outra questão pronto, será possível emitir um certificado de origem antes de haver uma fatura ou uma venda para entregar aos importadores num país terceiro? Muito bem, então não é possível, portanto, emitir esse certificado sem haver uma fatura ou uma venda. Portanto, como eu mostrei anteriormente na apresentação e no certificado, é sempre necessário colocar o número, portanto, toda a mercadoria, qual é o peso da mesma, e é necessário, portanto, a fatura para calcular o custo do certificado de origem. Portanto, depois vai haver claramente muitas mudanças, porque pronto, nestes casos depois pode haver mudanças em quantidades, portanto no ponto 6 nas mercadorias, portanto não é possível, precisamos sempre da fatura e portanto da venda consequentemente. Obrigada, Beatriz. Mais alguma questão que queiram colocar? Podem colocar no chat ou então, se sentirem mais à vontade, podem ligar o microfone e fazer a questão igualmente. Vamos aguardar aqui um momento. Wanda e Catarina, não sei se têm alguma questão, estou-vos a ver. Estamos desejosos de aprender com as vossas perguntas. Façam o favor de fazer. Bom dia. Não, só estávamos mesmo aqui a partilhar aqui alguma em relação a quando nós fazemos os certificados, quando pedimos os certificados de origem, está lá a dizer também que é preciso pôr o BL sobre a carga. E a Karina estava a dizer que se calhar é só para alguns países que é obrigatório.
Nós, além de anexarmos a fatura, também anexamos o BL da carga. Ah, Sim, eu claro. penso, tanto quanto sabemos, para a emissão do certificado e a sua validação é preciso esse manifesto. Para nós não é necessário o BL, para nós basta só a fatura. Ok. Exatamente. É assim, Pedro. Faz parte da declaração aduaneira, declaração única do A, mas não é necessário para a emissão de certificado. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Em relação às bebidas alcoólicas, é uma pergunta pertinente. Exatamente, sim. Havia aí alguém a perguntar sobre as bebidas alcoólicas? Em termos de questões, temos aqui mais uma questão, que é, no caso de as mercadorias serem extracomunitárias, que documentos, são pedidos para a emissão do certificado? O Pedro vai responder. Pode repetir, Marta? Sim. No caso de as mercadorias serem extracomunitárias, que documentos pedem para a emissão do certificado? Mas as mercadorias não podem ser extracomunitárias, têm que ser nacionais. Pois, exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que terá a haver aí alguma falta de esclarecimento na pergunta, uma vez que os certificados apenas se aplicam a mercadorias que são nacionais ou feitas na União Europeia para mercados extracomunitários. Exatamente. Portanto, este serviço dos certificados não é aplicado, eventualmente, à exportação de mercadorias extracomunitárias. Isso é outro procedimento que nós desconhecemos. Sim, isso iria. Pode a mercadoria vir de um país extracomunitário, mas ter um acabamento final num país. Isso é diferente. Isso é outra. Isso é outra questão. É outra questão. Em relação a esta questão, é aplicado, portanto, em relação aos certificados que nós emitimos, é aplicado as disposições do Código Aduaneiro. E existem duas regras, ou dois princípios lato sensu que são aplicados neste caso, que é, se eu importo matéria-prima e faço um processo de transformação em Portugal, das duas uma, ou existe uma alteração substancial e aí posso considerar o produto como de origem portuguesa, ou então existe um valor acrescentado que é muito superior, que é feito em Portugal, e aí também posso considerar a matéria como de origem portuguesa. Este valor acrescentado pode ser, ou seja, é um conceito indeterminado, mas pode ser provado, por exemplo, pelo facto do produto alterar a classificação pautal. E, neste sentido, é assim que é determinado a origem do produto. Mas isto só tem relevância para efeitos de determinar a origem do produto em Portugal ou na União Europeia. Portanto, o certificado não tem relevância para matérias que são extracomunitárias. Muito bem, Pedro. Sim, eu não sei se quer responder aqui a esta no Não, setor de bebidas alcoólicas. eu prefiro que seja a Marta a colocar as Ok. perguntas, está bem? Obrigado, Cidália, de qualquer maneira. Faz favor. Vamos então à questão que a Cidália estava a referir e que tem a ver com as bebidas alcoólicas. Portanto, no setor das bebidas alcoólicas é necessário anexar o documento de acompanhamento EDA além da fatura? Portanto, eu vou Eu repetir. posso... Pedro, foi perceptível ou quer que eu repita? Sim, pode repetir. No setor das bebidas alcoólicas, é necessário anexar o documento de acompanhamento EDA além da fatura? É assim, eu posso responder a essa pergunta, eu pedia para fazerem a pergunta por e-mail. Porquê? Isso não tem relevância para a questão dos certificados. Mas eu posso responder a essa pergunta, porque isso é uma pergunta relevante em termos de exportação. Uhum. Sim, isso cinge, digamos assim, para os documentos necessários na exportação extracomunitária, mas efetivamente há aqui um conjunto fantástico de documentos. Infelizmente, a nossa burocracia é muito grande, nomeadamente a fatura comercial e fatura pro forma, o documento de transporte, declaração aduaneira de exportação, cá está os certificados de origem que estamos a falar.
E a parte das licenças, portanto, enfim, há aqui um conjunto enorme, muito, muito grande, digamos assim, de documentos que, com certeza, as empresas, antes de se quererem atribular neste setor da exportação, mas fundamental para o nosso país e para a própria empresa, possam estar, digamos assim, devidamente instruídos e, como o Pedro disse, a AIP está sempre na disposição de poder esclarecer em função de uma pergunta escrita que se faça, digamos assim, para um e-mail, está bem? Sim, eu posso Faz favor, não esqueça. porque essa questão requer uma explicação mais detalhada, quer uma explicação mais alongada, porque a questão das bebidas alcoólicas tem muitas especificidades, nomeadamente a propósito das próprias marcas. E então isso requer uma explicação detalhada, por isso é que eu pedia para colocarem por escrito. Não tem importância aqui na questão da emissão dos nossos certificados. Isso, de certa forma, peço desculpa ter interrompido, isso, de certa forma, já é 50% da resposta relativamente a quem queira nos pedir um certificado de origem, portanto, com esse tipo de produtos. Ok? Muito obrigada. Estamos abertos a mais questões. Mais alguma dúvida que queiram colocar? Uma das questões que foi colocada previamente, quando da inscrição, não tinha a ver com os certificados de origem, tinha a ver com a certificação de produtos biológicos. E para isso eu recomendo, portanto, a consulta do regulamento da União Europeia, o 2018/848. Não sei se haverá mais alguma questão. Não havendo mais questões, penso que podemos Marta, dar por terminada esta sessão. Agradecer a todos os participantes, obrigada também pelas vossas questões e, naturalmente, agradecer à equipa de oradores que tivemos aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez por todos os esclarecimentos que deram às nossas empresas. Obrigada, resto de obrigado, bom dia. obrigado, foi um gosto. E obrigado à equipa Obrigado. da Resta um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos.